Existe uma regra simples, porém importante para a nossa vida. Toda medalha, todo troféu ou qualquer outro símbolo de vitória só é dado após um período de luta. Assim, não há vitória sem luta, não há conquista sem guerra, não há sucesso sem sacrifícios. Um famoso ditado judaico afirma: quem abandona a luta não poderá nunca saborear o gosto de uma vitória. Mas a incoerência de muitos é que desejam chegar ao pico da montanha sem passar pelo desafio da escalada. Querem as rosas sem atravessar a etapa dos espinhos. Querem o crescimento sem passar pela dor do desenvolvimento. O Salmo 129 é uma canção de vitória. Ele começa relatando o período de angústia e rejeição, porém em seguida aponta para a superação. Ouça. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sabe, quanto maior for a luta, quanto maior for o desafio, maior também será o sabor da vitória. Por isso, cabe hoje você olhar para as lutas que se apresentam em seu presente e não se apequenar diante delas. Ao invés de abaixar a cabeça, busque formas de superá-las. Busque em Deus sabedoria para enfrentá-las e pense na alegria que você terá quando vencê-las. Finalizo com um belo pensamento de Napoleão Hill, escritor americano e assessor de vários presidentes. A vitória é sempre possível para a pessoa que se recusa a parar de lutar. Bora lá, gente. Bora lá que vamos ver se meu computador hoje não vai me sabotar aqui, ó. Bora lá que hoje nós vamos falar desse assunto aqui, ó, sobre percepção. Percepção. Bem-vindo, Doug. Nosso excepcional dia. Falar sobre percepção, cara, um assunto legal, né? Um assunto massa aí, ó. Bom dia, Pati. Excelente dia. Então, vamos lá, gente. Como toda semana aqui, essas aulas elas vêm muito, né, a gente partiu desse lance de começar a se comunicar melhor, se relacionar melhor, né, e a gente falando que para isso a gente tem que se relacionar primeiro com a gente mesmo, né, entender como é que a gente funciona, senão a gente não consegue de jeito nenhum se comunicar aí, de uma maneira assertiva com os outros, né, se a gente não consegue nem com a gente mesmo. Por isso que eu trouxe esse tema hoje, toda semana aqui o tema, né, que eu tenho, que a gente fala aqui no fim de semana, geralmente é um tema que aparece, sim, surge muito do que vai acontecendo nos dias, né, do que eu vou sentindo aqui interagindo com as pessoas. E uma coisa que ficou muito forte, inclusive essa aula aqui foi o que me despertou isso, né, sobre a percepção. Então, comecei a perceber como acontecem as coisas comigo, né? Como elas foram funcionando, né? Se vocês estão vindo aqui hoje, estão, né, dando ouvidos porque eu estou falando para vocês, talvez alguma coisa aqui, né, toque vocês, alguma coisa esteja fazendo a diferença, alguma coisa está trazendo uma mudança, alguma coisa que vocês estão buscando. Né? E isso tudo que foi acontecer comigo veio através disso aqui, ó, percepção. Uma coisa que eu coloquei para mim aqui toda semana, para eu vir aqui dar uma aula, né, trazer um conteúdo para vocês, eu tenho que passar por essa experiência. Eu tenho que passar por essa experiência aqui antes, entender, né, para entender como é que funciona, como é que eu vou ensinar alguma coisa que eu não pratiquei. Então sempre fica aquele lance da gente aprende, pratica e ensina. Essa é a melhor maneira da gente fixar. Hoje eu quero falar para vocês sobre percepção. Né? O quanto que a gente se percebe.
O quanto que a gente presta atenção nas coisas que acontecem com a gente, nos pensamentos que a gente tem, né, nos movimentos que a gente faz, nas ações que a gente tem, e o quanto que isso reflete lá no nosso resultado lá na frente. E muitas vezes os resultados que a gente tem, os resultados que a gente não tem, né? Na verdade, não é o que a gente não tem, né? A gente sempre tem resultado. Sempre tudo é um resultado. Às vezes é um resultado que a gente não quer. Eles acontecem porque a gente justamente não percebe o que está acontecendo, não para prestar atenção nas coisas mínimas. A gente simplesmente só reage, reage. Não está percebendo ali como é que está funcionando, como é que as coisas estão acontecendo. Bom dia, Lohane. E aí, é isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, como que está andando aí a sua percepção, né? Como que ela está funcionando aí? Para começar disso, eu quero falar para vocês sobre isso aqui, ó. As fases, né, da percepção. A percepção, ela funciona em fases e ciclos. E o lance de entender as fases, antes de mais nada, é importantíssimo, porque muitas vezes a gente fica buscando atingir um resultado, né, chegar em algum lugar, e muitas vezes é difícil, né? É difícil a gente passar por aquilo, sentir coisas, é incômodo, né? Toda mudança incomoda. Então, quando vocês vêm aqui de manhã, né, no sábado, buscando conhecimento, buscando uma informação, vocês estão buscando coisas diferentes. Se vocês colocarem em prática, começarem a colocar coisas diferentes em prática, vocês vão sentir dificuldade, né? É difícil largar um vício, né? O cérebro da gente sempre está viciado em alguma coisa. Olha que louco isso, né? Vocês já perceberam isso? É uma percepção que tem que ter. Nosso cérebro sempre está viciado em alguma coisa. Ou está viciado na preguiça, ou está viciado em comer, ou está viciado em fazer exercício físico, ou está viciado em estudar. Né? Sempre está viciado em alguma coisa. Isso não tem jeito, ele funciona assim. Ele funciona assim. E isso é o que vão gerando os hábitos que a gente falou na semana passada. A questão é no que você está viciado. Está viciado em pensar negativo? Está viciado em ficar se vitimizando? Qual que é o teu vício? Né? Viciado em ficar olhando as coisas para ficar julgando? E aí nós vamos falar disso aqui, inclusive, esse lance de julgar, porque isso aqui é uma das bases aqui da não percepção. A não percepção leva a gente à inconsciência. Né? E por que a gente está falando do lance das fases aqui? Porque a fase, muitas vezes, é isso. A gente busca atingir um lugar melhor, um lugar, né, mais alto, e parece que fala, não, a hora que eu chegar lá, vai tá tudo pleno, tudo tranquilo, tudo certo. E aí, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque cada vez a gente está numa fase diferente. E cada fase tem os seus desafios, tem as suas mudanças. Não tem jeito, né? Cada fase que a gente passar, a gente vai vivenciar isso aí. A gente precisa só entender qual fase que a gente está. Né? Que fase que a gente está. E viver aquela fase. E perceber o que está acontecendo. Então, vamos falar um pouquinho de cada fase aqui. E aí, a primeira fase dessa subida aqui é essa aqui, ó. É a fase daquela pessoa que não sabe do que tem um problema. Né? Então, percebe sim, ó, na vida da gente, né? Hoje vocês estão aqui buscando uma outra fase, né? Estão buscando um outro conhecimento para partir para uma outra fase. Talvez vocês não tenham percebido isso. Alguma coisa dentro de vocês ali tá pedindo isso, começou a pedir isso. Mas em um momento, talvez vocês não sabiam que tinha um problema, sabe? Tipo assim, ó, sente que tem uma falta, alguma coisa ali que tá pegando, mas acha que é assim mesmo, não tem problema, é assim mesmo, é normal, todo mundo é assim. Já pararam, já tiveram essa sensação aí? Né? Ah, todo mundo é assim. Então, essa falta é normal. Então, é inconsciência do problema. Nesse caso aqui, a gente pode falar até que é a falta de percepção. É inconsciência do problema. A vida é assim mesmo, não tem o que fazer, eu vou ter dias bons, eu vou ter dias ruins, vou ter dias péssimos, mas eu vou lutar sempre para ter aquele dia que, nossa, que tal mal. E aí por isso é que as pessoas, né, se drogam, bebem e buscam esses vícios que vão disparar coisas nela ali, que vão dar pequenos flashes ali de disparos de dopamina, que ela vai ficar, nossa, e é sempre na busca daquilo, mas é uma coisa que não preenche, que não completa. E a pessoa sabe, sente que tem aquilo, mas não consegue, né? Não para perceber que tem um outro jeito, né? Que aquilo ali não foi para aquilo que ela veio para cá. E não precisa ficar com isso. Então, essa é a primeira fase. Segunda fase é aquele que está consciente que tem um problema. Fala, opa, peraí, tem um negócio aqui, mas, puta, eu não sei como resolver isso, cara. É isso que a gente está falando, né? Falando, pô, as pessoas ficam buscando
as coisas. E é muito louco de você observar esses movimentos, né? Quando você começa a prestar atenção mesmo, a perceber como é que você funciona, como é que as coisas funcionam, começa a adquirir conhecimento e a gente começa né, e vira muito um treino disso, perceber a gente, mas você percebe em tudo. Nós vamos falar disso aqui, né? Você percebe no ambiente, você percebe nas pessoas. E quando você começa a perceber as coisas, você começa a ver o movimento que todo mundo faz nessa busca louca, assim, ó, de ficar buscando esse prazer, de ficar buscando sair dessa sensação de que está incompleta ali dentro daquele buraco. E aí, quando você se liga que isso é um problema, que não precisa ser assim, que isso aí está incomodando, e se você arrastar isso, tem muita gente está arrastando isso aí, 10, 20, 30, 40, 50 anos, 60, 80, 90, arrastando isso, a pessoa arrastando, aí de repente ela percebe, mas ela não sabe como é que resolve. Então, essa é a segunda fase, mas ela já viu que ali tem alguma coisa, não é mais assim mesmo, fala, putz, eu preciso resolver. E aí ela vai atrás de resolver. E aí ela parte para uma terceira fase. Percebe que cada fase, né, que a gente já falou só de duas aqui, mas cada fase tem a sua dor. Cada fase tem a sua dor, tem a sua busca. Né? Só que quanto mais a gente vai colocando percepção, quanto mais a gente vai se ligando do que está acontecendo ali, né, mais a gente vai buscando, mais entendimento a gente vai tendo, mais consciente a gente vai ficando. E aí a terceira fase é aquele que sabe do problema e sabe da solução. Talvez alguns de vocês já estejam nessa fase aqui, ó. Vocês já estão aqui, nós estamos na 10ª semana, que já tivemos bastante conteúdo para poder falar de percepção aqui. Percepção é algo já bem mais sutil, né? A gente foi falando de coisas práticas, de comunicação, de persuasão, né? Enfim, de gerar valor. Foi falando de coisas bem práticas ali, de se relacionar, mas agora a gente está falando de percepção. Esse aqui já é um treino mais avançado mental, da gente começar a colocar... Bom dia, Gra! Excelente dia! Já é já é um momento de a gente começar a colocar mais consciência no que a gente está fazendo. Então, essa fase da terceira fase, a gente sabe do problema, sabe da solução, mas eu não sei como resolver, não sei como aplicar. Não sei. O que eu estou buscando? Estou buscando conhecimento. Buscando conhecimento. Talvez vocês já adquiriram alguns conhecimentos aqui, e eu perguntei umas semanas atrás aqui, quem estava praticando? E muita gente falou, puta, eu não estou praticando. Porque talvez não está sabendo ou não está conseguindo aplicar. Porque está tão condicionado naquilo lá, porque mesmo sabendo o que fazer agora, mesmo sabendo onde está pegando, não consegue. Ou às vezes não confia, fala, pô, mas eu vou fazer só isso. Mas é exatamente desse jeito que funciona, que nem aqui na imagem. Ó. É um degrau de cada vez. É uma fase de cada vez. Hoje a gente vai ver um jeito de fazer isso aqui de uma maneira muito, 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 muito simples. A ideia aqui é sempre simplificar ao máximo para que, né, a prática seja feita, né? Para que você tenha o resultado que você quer. Como colocar em prática? Então vamos lá para a quarta fase. Quarta fase. Quarta fase é a hora que você sabe aplicar, até começa a aplicar, mas você tende a parar, porque você não vê, você vê muito pouco, ou você não vê resultado ainda, porque não fez o suficiente para ter aquele resultado que você está buscando. É aí que entra a disciplina. A gente falou também semana passada. Qual que é o lance da autodisciplina? Como que funciona a autodisciplina? A gente falou também das fases da autodisciplina. E também ela também tem fases, né? Fase que você precisa de um líder, a fase que você precisa de uma ambiência, a fase que você precisa buscar um mentor, um parceiro, até a fase que você começa a fazer sozinho ali, porque é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Mas para ter esse resultado, né, para você fazer, você tem que aplicar. Então, você sabe como é que aplica, começa, mas para. Quantas coisas já não começaram aí e pararam? Livro, curso, academia, pô, quanta gente não vai lá? Pô, me matriculei na academia, já tem um mês, mas quantas vezes você foi? Foi uma. Pô, quanta gente faz isso? A academia, se vocês sabem, a academia, eles têm um índice de 70% lá que eles vendem, se não me engano é isso, 70% que eles vendem a mais, porque eles sabem que as pessoas não vão. Quando eles vendem os pacotes, eles vendem a mais do que a capacidade da academia, que a academia suporta, porque eles já sabem, eles já têm um número lá que eles sabem que as pessoas não vão. Então, se matriculam e não vão. Então, para ter o resultado, não adianta só se matricular na academia, não adianta só comprar o livro, tem que ler, tem que treinar. Então, é aplicar. Que é aí que os resultados vão vir. E no começo vai ser muito doído, vai ser muito doído. A academia, então, é muito doído. E a da academia, o exemplo da academia serve para tudo. Serve para leitura, serve para você começar a fazer uma dieta, para qualquer coisa.
Para qualquer coisa nova, para qualquer mudança que você vai fazer, é isso. Mas os resultados vêm com o tempo, empilhamento, 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 empilhamento de pequenos resultados. Por isso que a gente sempre fala dos micro resultados, porque é muito mais fácil. Se for pensar lá na frente, o que eu tenho? Nossa, que eu quero chegar naquele objetivo lá, mas isso aqui vai demandar 6 meses. Mas você só faz hoje, você só precisa de hoje, você não tem 6 meses. Você só tem hoje, você nem sabe se tem 6 meses mesmo, você só tem o dia de hoje. O que tem que fazer hoje? É só hoje, prática. Aí a gente vai para a quinta fase, nós estamos na quarta ainda. Aí eu parei na sexta fase aqui no slide, mas pô, essas fases aqui vão seguindo, né? Enquanto você estiver insatisfeito, e eu recomendo que você esteja mesmo, né? Nunca se dê por satisfeito. Sempre busque mais, sempre busque melhorar, sempre busque mais. Não é para ficar, né, sentindo coisas, passando mal com isso, né? Mas sempre busque mais, porque se você falar, não, aqui já está bom, já estou satisfeito, você estagna, você para. E se você não está avançando, você começa a declinar. E declina mesmo, e declina mesmo. Né? Ó, quinta fase. Você começa a ter os resultados, se anima, mas estagna. Já aconteceu também? Começou a fazer um negócio, fala, pô, agora começa. Nesse aqui você engata, vai, começa a fazer, começa a ter resultado até, mas aí de repente você vê que putz, não sai daquilo ali, ó, estagna. E é muito louco, eu falo, porque eu via eu fazendo esse movimento, né? Comecei a fazer muitas coisas, e chegou um momento que eu tive muito resultado e mais uma hora estagnou. Por quê? Porque era a hora de aumentar a pressão, era a hora de aumentar a pegada ali, era hora de botar mais força naquilo que eu estava fazendo, de começar a fazer com mais força. Eu já estava fazendo bastante, tinha que fazer mais, eu já estava em outra fase. Então não adianta, se eu chego na academia, começo com a barra, vou 5 quilos, 20, 30, 40, e fico naquilo ali, 40, pô, agora tá top, 40, eu não vou evoluir. Se eu não começar a pôr mais, pô, mas já tá pesado, mas para mim agora essa já é a minha fase natural. Então, eu vou além, eu vou mais. É aí que você começa a avançar. E a sexta fase, onde a gente vai parar aqui, né, hoje, que aí você já está percebendo, começa a reparar cada micromovimento, que é aí que nós vamos começar a falar da percepção. Dos físicos, mentais, emocionais, espirituais. Você começa a perceber e reparar cada micromovimento. Por quê? Por que a gente está falando disso? Cada micromovimento, cada percepção mínima. Porque é aí que você vai começar a fazer os pequenos ajustes para as coisas começarem a evoluir. Talvez aí seja mais gradual, é igual uma dieta. Já viu uma pessoa muito obesa, quando ela começa a fazer dieta, acontece, ela emagrece rapidinho, assim, ó, perde muitos quilos, né, de começo, perde muito. Fala, nossa, a pessoa perdeu 30 quilos em 2 meses. Mas, cara, às vezes a pessoa estava muito acima do peso. Né? E é lógico, aquilo ali, né, na proporção do que ela perdeu ali, às vezes nem é tanto. Né? Às vezes nem é tanto. E perde mesmo. Porque ela está nas fases iniciais, só que depois é mais lento, né? Vai mais lento. Porque aí você começa a chegar numa fase que você tem que começar a fazer microajustes. Né? E isso você só faz colocando a sua percepção para funcionar. Para que você começa a perceber cada micromovimento, cada coisa, cada micromovimento mental, cada micromovimento físico, de tudo. Né? Isso é a lapidação daquilo que a gente está fazendo. Então, as coisas, você começa com aquilo que você tem. Você faz as coisas com aquela ferramenta que você já tem na mão, na hora ali. Senão você vai falar, vai esperar. Imagine se a gente fosse esperar. Eu só vou começar a fazer as coisas na hora que eu estiver na sexta fase. Mas olha que louco. Para você estar na sexta fase, você já tem que ter começado lá atrás com aquilo que você tem. Não tem como você chegar na sexta fase. Então, isso que é o mais louco. Quando eu falei outro dia aqui que você não precisa ser um faixa preta para ensinar o faixa branca, é exatamente isso. Você ensina o outro com aquilo que você sabe. Você passa aquilo que você sabe, você usa aquilo que você tem agora. Aquilo que você tem agora. E se você não usa aquilo que você... Não, fica esperando. Isso aí é o bloqueio do perfeccionismo. Eu já fui muito assim. Eu já fui muito perfeccionista. Não, a hora que tiver tudo, a hora que tiver a luz perfeita, a câmera perfeita, eu souber esse tanto aqui de conhecimento, aí eu vou estar apto aqui a dar uma aula, a compartilhar com as pessoas. Não. Eu estou trazendo para vocês, eu falei no começo aqui, eu estou trazendo para vocês uma prática minha dessa semana aqui, ó, que eu coloquei esse foco, né, e falei, poxa, isso aqui é uma coisa é um momento legal de compartilhar isso com o pessoal. E eu tenho muitas fases ainda para avançar, mas as fases onde eu já passei,
E eu já passei na primeira, já passei na segunda, já passei na terceira, já passei na quarta, já passei na quinta, e eu tô entrando na sexta agora. Eu tô entrando na sexta agora. Então, eu tô trazendo para vocês o que? O conhecimento dessas que eu já passei. E eu falei que tem várias outras fases, mas por que eu parei na sexta? Porque é a fase que eu tô também. É a fase onde eu estou agora. Começar a fazer os pequenos ajustes. Começar a perceber cada coisa que acontece. E quando você começa nessa pegada de fazer, de mudar, né? De fazer mudanças físicas, mentais e conhecimento, adquirir tudo isso, chega uma hora que você percebe que tem tanta coisa ali, mas mesmo assim você estagna, ou mesmo que esteja muito bom, e para mim está muito bom mesmo, assim, ó, está cada vez melhor. Mas e como é que faz para ficar melhor ainda? Como é que faz para ficar melhor ainda? Eu tenho que olhar e perceber o que está acontecendo ali. Eu tenho que perceber cada micromovimento meu mental. Porque se eu fico no mesmo pensamento que eu tinha lá atrás, eu vou ter o mesmo resultado. Se eu estagno no mesmo pensamento aqui por muito tempo, por mais que eu acho que eu tô numa crescente, nossa, tá muito legal, mas se eu estagnar fazendo aquele monte de coisa, eu ainda vou estar estagnado. Eu começo a perceber ali o que dá para fazer de melhoria, em cada pontinho, o que dá para fazer de melhoria. Eu, por exemplo, faço um treino físico aqui, eu treino por um aplicativo e ele tem ele é um coach que eu pago lá, né, uma anuidade, e mas ele é um robô, né? É um coach virtual, mas ele faz o treino de acordo com o feedback que eu dou. Hoje foi muito cansativo, hoje esse treino aqui foi leve, esse aqui foi pesado, esse aqui foi assim, e aí ele vai montando o meu treino. E aí, no final, né, ele faz por ciclos, e ele sempre funciona por ciclos. Ó, a gente está falando aqui de fases e ciclos. Então, ele funciona lá, um treino de 8 semanas, assim, ó, vai ser, desse jeito. E ele me dá várias opções. E, normalmente, ele me indica, fala, essa aqui é a mais indicada para o objetivo que você quer agora aqui. Mas ó, tem essa outra, tem essa outra, tem essa hard, tem essa aqui é mais leve, tem essa aqui é assim. E eu sempre vou na indicação, sempre vou na indicação. Né? Até o último fechamento de ciclo. Aí, na hora que eu fui lá e vamos para o novo ciclo, né? Você terminou essas semanas aqui, agora vamos fazer um novo treino. Né? Coloca lá os objetivos, e aí, de novo, ó, esse aqui é o mais indicado dentro do que você quer, do que você está buscando. Aí tem esse. Eu falei, cara, dessa vez eu vou no hard. Eu quase me arrependi. Eu juro para vocês. Vocês não têm noção, gente. Hoje, o treino de hoje, por exemplo, foram 150 burpees. Para quem nunca fez um burpee aí, ó, tenha façam uma série para você ver. 150. Eu quase desisti, vai, mas não é só os burpees, ele faz isso junto com um monte de outras coisas. Mas se eu não fizer isso, se eu não me colocar, né, nessa pressão, né, de aumentar isso, é que nem aqui, ó, eu me comprometi, eu falei para vocês, eu me comprometi a vir aqui 52 semanas, é um ano, trazendo conteúdo para vocês, porque isso vai forçar, né, a minha própria percepção, começar a olhar qual é o conteúdo que eu tenho aqui que eu posso compartilhar, o que eu estou praticando aqui. E se eu não estou, aí eu vou me forçar a avançar um nível a mais, a praticar mais, para poder trazer o conteúdo para vocês. Afinal, minha ideia aqui é o que eu falei para vocês aqui já semana passada, é trazer para vocês um conteúdo de uma maneira que não é induzir vocês a nada, é fazer cada um de vocês pensar por si próprio, perceber a si próprio, para ter as próprias ideias. E não ser influenciado pelo meio, não ser influenciado pelos outros, que muitas vezes, nossa, é o que eu falei, opa, ela está apertando sozinho aqui. E muitas vezes, né, a gente é influenciado por pessoas que pegaram ali um pedacinho de uma informação, e eu falei, agora esse momento que a gente está passando, inclusive, né, de eleições, tudo, a pessoa pegou um pedacinho de informação e replica aquilo como se fosse a maior verdade. É muito louco, e as pessoas nem se aprofundam em buscar qual realmente, né, a origem daquilo ali, qual a veracidade daquilo, só replica, e a gente é influenciado. Quando a gente não para perceber, opa, e isso para qualquer lado, tá, gente? Independente de partida, para qualquer lado. Todo mundo, a maioria das pessoas faz isso. As pessoas fazem isso de uma maneira completamente inconsciente. E até mesmo porque elas estão fazendo isso, porque elas estão sentindo alguma coisa que talvez esteja aqui nessa primeira fase, um buraco, um problema, que elas estão achando que está na coisa, que elas estão achando que está no governo, que elas estão achando que está no chefe, no trabalho, e na verdade só está nelas. Assim como está na gente, só está na gente às vezes. E a gente fica procurando fora e não para olhar dentro. Pô, se tiver... por que as pessoas buscam, querem, às vezes quer ganhar muito dinheiro, ou quer ter um emprego melhor, e aí fica aquele ciclo, né? Não, você tem que... a criança, ela vem, vai, estuda para fazer uma boa faculdade, para ter um bom emprego, para ter um bom salário,
para fazer, para comprar a sua casa, seu carro, montar sua família, ter filho, percebe? E cada coisa que a pessoa vai fazendo não fecha o buraco. Ela estuda, ela faz a faculdade, ela arruma emprego, ela até ganha dinheiro, ela monta família, ela tem um filho, ela faz não sei o quê, e não fecha o buraco, não completa. E aí ela fica buscando, mas é porque se o país estivesse melhor aqui, se o governo estivesse melhor aqui, pô, se o meu chefe não fosse, pô, é legal meu trabalho, mas se o meu chefe não fosse tão assim e tal, pô, seria melhor. E tá nela, a insatisfação tá nela. Porque quando ela fica insatisfeita com alguma coisa, quando a gente fica insatisfeito com alguma coisa, quem é que está insatisfeito? Quem é que está insatisfeito? Sou eu mesmo. Quando eu reclamo, quem é que está insatisfeito? Sou eu mesmo. E quem que pode mudar isso? Só eu mesmo. E como que eu faço isso? Percebendo, olha o que eu estou fazendo, olha como está funcionando. E é muito louco também, porque quando a gente olha para as coisas e um reclama e o outro não, opa, tem alguma coisa errada aí. E se um está se incomodando e o outro não está, percebe? É aí que eu tô falando. O incômodo tá só nesse aqui que tá se incomodando. Por que que esse outro aqui não se incomodou? Porque ele viu de um outro jeito, porque ele pensa de um outro jeito, que ele percebe de um outro jeito. Então é só a percepção que está mudando aquilo que a pessoa está sentindo. Então você nem precisa adquirir nada disso. Nada disso que a gente falou, desse ciclo todo aí, né? De estudar, de fazer faculdade. Você nem precisa. Se você entender a sua percepção, entender como é que ela está funcionando, e aí só entendendo é que você consegue ajustar ela, ajustar aquilo que você está fazendo. Por isso que é importante entender essas fases. Em qual fase você está? Qual a fase que você está? Você perguntou? Né? Se identificou aí em alguma dessas fases? Né? Se percebe aí nessas fases? Pode ter fases intermediárias nesse meio aí também, que você de repente fala, pô, eu estou entre esse e esse. A gente sempre está em uma fase. Sempre está em uma fase. E as coisas que acontecem com a gente, né, sempre tem a ver com aquela fase. E a gente precisa ultrapassar, superar para passar para a próxima. E na próxima vai ter coisas também, você não vai ficar livre. Essa é a notícia. Então, entenda aí que é assim. Né? A lei da semeadura e da colheita sempre. Você planta, você vai colher. Você vai colher sempre. Mesmo se você não plantar, você vai colher. O quê? O nada. Não plantou nada? Mas nunca tem neutralidade de não fazer nada, né? Você sempre está escolhendo. Né? O não fazer, escolha o não fazer nada, escolha o não decidir nada. É uma escolha. Vai ter consequência. O que vai acontecer lá na frente? Né? Como é que vai ser o seu resultado lá na frente? Então vamos avançar lá. Então vamos entender aqui como é que é o mecanismo do entendimento. Mecanismo do entendimento. Isso aqui que nós vamos falar agora. Então, o entendimento, né? A gente está falando disso, né? De se entender, de se perceber. O entendimento vem disso, vem do desejo, né? Parte primeiro de um desejo. E o desejo, o que que ele busca sempre, né? Evitação da dor e busca pelo prazer. Que é o que a gente estava falando. O que as pessoas buscam quando elas fazem esse ciclo todo de começar a fazer essas coisas? Ah, vou fazer isso. Busca evitar a dor ou busca o prazer. E primeiro, por que eu coloquei o dor versus prazer? Porque primeiro, né, a gente busca evitar a dor. Primeira coisa, evitação da dor. Onde que é a primeira dor? Na mudança. Quando você vai fazer uma mudança, quando você tem que fazer uma mudança, quando você tem que levantar cedo, pô. Tô dormindo, cara, ali tem que levantar cedo. É uma mudança de estado, né? É uma mudança. Se você foi dormir tarde, então, o trabalho que vai dar isso aí. A dor que não vai ser. É a hora que você acorda, que tem que levantar ali. E se você tá com várias outras coisas na mente ali, te sabotando, olha como vai ser difícil sair da cama. O tanto de justificativa que ele vai te dar para você ficar ali dormindo, deitado. Mas não tem jeito. Seu corpo tem uma hora que ele não consegue mais ficar dormindo, né? Fisicamente, você tem um ciclo durante o seu dia. E ele vai acabar com o teu sono. E às vezes você quer ficar dormindo ali, porque às vezes você quer ficar na cama, porque às vezes o seu dia você está esperando um negócio muito ruim. Quando você não quer levantar, quando você aperta o soneca lá do despertador, você está falando assim para você mesmo. Fala assim, o meu dia não é importante. Meu dia não é importante. Então é melhor eu ficar aqui na cama, ficar nesse caixão aqui, do que eu ir para viver minha vida. Cara, mas hoje só tem hoje. Amanhã, cara, é um dia a menos que você tem. Amanhã é um dia a menos. Você tem noção disso? Vocês têm realmente noção disso? Né? Amanhã é um dia a menos. Porque a gente fica buscando essa evitação da dor. Ou fica buscando prazer. E fica buscando nas coisas que eu falei no começo também. Na bebida, na comida, ou na saída, ou enfim. Mas a gente fica buscando prazer nas coisas e não olha pra gente para dentro mesmo. Mas tem um desejo ali. Então, parte tudo de um desejo. E o desejo leva a gente a tomar uma decisão. Então, a gente decide, né? Eu falei, decide pelo quê?
decide por mudar os hábitos, decide por buscar nas coisas. Qual que é a decisão que a gente toma? Decide por não dizer, eu vou ficar aqui mesmo. É uma decisão. Então, o desejo, por que eu ficar aqui mesmo? Também, ficar aqui mesmo é uma decisão pela não dor, né? Por não encarar a dor. Porque se eu for fazer uma coisa, vou fazer uma academia, vai ter a dor de ter que levantar. A gente tem que levantar da cama, tem que se trocar, tem que ir para lá, tem que treinar. É uma dor. Lá vai doer também, talvez, né, na hora que você estiver treinando. Então, eu decido por não fazer nada. Vai ter resultado também. É uma decisão também. Né? Eu decido por fazer as coisas, decido por sair, vou dançar, vou fazer. Estou buscando um prazer. Vou comer um negócio gostoso que eu quero ali, estou buscando prazer. Mas será que isso aqui vai ser o prazer que vai me dar resultado agora de imediato? E lá na frente, se eu ficar comendo isso aqui sempre, esse doce sempre, se eu ficar parado sempre, o que vai me acontecer lá na frente? Então, a gente está evitando a dor agora, mas ela vai acontecer lá na frente. Então, é um lance muito sutil, o lance da percepção, gente. A gente tem que começar a prestar atenção nisso. Então, vamos entender bem esse mecanismo aqui do entendimento. E quando a gente toma uma decisão, a gente faz um pedido, né? Então, a gente surge primeiro um desejo, o desejo sempre está ligado com isso aí, né? A dor ou o prazer, evitação da dor e busca do prazer. A gente toma uma decisão e a gente faz um pedido. O que é um pedido? É uma pergunta. Uma pergunta. Então, o que eu tenho que fazer agora, né? Aí você vai fazer uma pergunta para você mesmo. E sempre faz. A gente sempre está fazendo perguntas. Pensamentos é o quê? O pensamento é sempre uma busca de uma resposta para uma pergunta. Já perceberam isso aí? Olha a percepção de novo. Quando você está pensando, quando você ou está pensando, ou quando está tendo pensamentos, o que são? Ele está respondendo coisas, está respondendo questões ali. Mas e se isso? Mas e se aquilo? Mas assim, essa... Você fica colocando formas, né, de como a coisa pode acontecer, mas eles são respostas, né, respostas a perguntas. Será que a gente está fazendo as perguntas certas? Será que a gente está fazendo as perguntas certas? A gente toma uma decisão, a gente está fazendo um pedido. A gente está pensando, está fazendo perguntas. E isso leva a gente para uma ação. E qual que é a ação? A ação é de buscar. É de buscar alguma coisa. O quê? A evitação da dor ou o prazer. A gente parte por uma busca. Agora, se a coisa está incomodando ali, eu quero fazer uma mudança, aí eu vou o quê? Vou buscar e vou atrás do conhecimento. Aí eu vou buscar conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Então, quando você começa a absorver conhecimento, né? Conhecimento, pô, isso aqui eu nunca tinha ouvido isso, pô, que legal, isso aqui eu não sabia. Nossa, é assim que funciona, eu não sabia dessas fases. Pô, isso aqui é novidade para mim, pô, isso aqui parece ser difícil, mas é um novo conhecimento, o conhecimento que você está buscando. E quando você adquire conhecimento, isso te habilita a entrar em prática, né? A partir para a prática, a praticar as coisas. Só que aí é o grande lance, né? Por isso que eu falei aqui já desde o dia 1, quando você tem esse conhecimento, cuidado. Né? Se vocês que estão aqui hoje, ou vocês estão assistindo aqui na live, cuidado, porque quando você tem um conhecimento, né, é muito fácil você se sentir culpado por não colocar em prática. E falar, puta, eu sei disso, eu sei que é assim, é igual a pessoa que bebe, que fuma, né? Pô, sabe que aquilo ali não vai fazer bem, mas ela não consegue fazer, não consegue parar. Né? Não, eu sei que eu tenho que levantar para ir treinar, mas eu não consigo. Então você já tem um conhecimento ali e não coloca em prática. Isso aí vai gerar uma culpa gigantesca, vai gerar um conflito muito grande. E por que ela tem exatamente essa sequência aqui, ó? Porque não tem como pular do conhecimento para o resultado sem a prática estar no meio aqui, ó. A prática está aqui no meio, é tudo encadeado. Você deseja, você decide, você faz um pedido, como eu vou fazer isso? Você parte para a ação, busca o conhecimento para responder, e aí você tem que ir para a prática. Vai para a prática. E aí, com a prática, você tem os resultados. Mas atenção, né? Quando eu falo assim, você tem o conhecimento e não pratica, você pode estar praticando o contrário. E aí o que vai acontecer? Você vai ter o resultado do mesmo jeito. Já falei isso aqui. Você sempre está praticando alguma coisa. Você sempre tem um hábito, sempre está criando um hábito. Para que são o que você está praticando. Quando você tem o conhecimento de como a coisa funciona, e mesmo assim você faz a prática no sentido contrário daquilo que você quer, eu falei, você sempre está praticando, ou a favor ou contra. Né? Percebe que o nosso corpo mesmo, por exemplo, ele sempre está a nosso favor. Né? Então, como que funciona?
uma vacina ou um medicamento, né? O medicamento, nenhum deles ele vai lá e ele trata o seu corpo. Ele ajuda o seu corpo a reforçar coisas que ele mesmo vai utilizar dele ali, né, de funções dele para se curar, para se ajustar. O nosso corpo, a cada 11 meses, a gente é uma pessoa, né, fisicamente completamente nova, né? Todas as nossas células são renovadas. Olha que louco isso aí. Então, a gente sempre tá se renovando, o corpo sempre está trabalhando a nosso favor. E será que a gente está trabalhando a favor dele? Será que a gente está trabalhando a favor dele? O que a gente faz? Quais os pensamentos que a gente tem? Pô, será que quanto que isso, quando eu estou ansioso, quando eu estou com medo, quando eu estou com raiva, o que libera de toxina isso aqui no corpo? Né? Ele reage de acordo com aquilo lá que o meu cérebro tá mandando para ele, né? Da forma que eu percebi. Quando eu pratico exercício físico, o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando ele? Quando eu bebo álcool, eu estou ajudando ele ou eu estou atrapalhando? Porque ele vai continuar trabalhando a meu favor. A questão é, eu tô indo no fluxo dele ou eu estou indo contra? Eu estou dando exemplo do corpo, mas isso funciona para tudo. Quando você tem que fazer alguma coisa, quando você quer um resultado de alguma coisa, e aí você vem, pega o conhecimento, sabe para onde você tem que ir, mas você fala, putz, mas isso aqui é difícil. Aí vai no sentido contrário, né? Como que você vai conseguir o resultado que você está querendo? Então, você está indo contra o que você precisa fazer, o que você quer de resultado. Olha que louco, as pessoas querem o resultado das coisas, mas elas não querem fazer o que precisa fazer para ter esses resultados. E aí, quando a gente vê alguém que está tendo resultado, ou que está na caminhada, é muito fácil sentir inveja da pessoa. Ou a gente começar a colocar coisas para diminuir aquilo que a pessoa, né, fica procurando um defeito daquele ali que está fazendo as coisas. Por quê? Porque a hora que você vê o outro tá fazendo, quando está tendo resultado, e você não se sente capaz de fazer, de praticar, você tenta diminuir o outro. Você tenta diminuir, porque aquilo ali incomoda demais, porque aquilo ali coloca um holofote na sua evitação, na sua procrastinação, na sua falta de prática. Olha isso aí que louco. Mas é só em você que está acontecendo. Não é o outro problema. O outro está fazendo dele ali. E pode ter certeza que o outro está tendo as dificuldades dele também. Ó. Todo mundo tem. Todo mundo cai. Todo mundo tem dificuldade. Mas é fácil a gente olhar para o outro ali e ficar vendo, né? E falar, putz, mas isso aqui, cara, mas esse aqui, beleza, ele está fazendo isso, mas, né, a gente coloca o mais. E aquilo aí está colocando um holofote no que a gente não está fazendo. Por isso, né, que a gente tem que prestar atenção no que a gente está praticando. Se a gente está indo a favor ou contra. E realmente é difícil. Né? Às vezes a gente está andando contra há muito tempo. E agora para começar a andar a favor? E não adianta esperar resultados rápidos. Por isso, lá nas fases, falando, não adianta esperar resultados rápidos. Porque hoje o resultado que você tem é acúmulo de tudo que você vem fazendo até agora. Pô, você vem acumulando 10, 20, 30, 40, 50 anos um negócio. E em 2 meses quer mudar? Pô, fiquei 10 anos engordando, quero emagrecer em 1 mês? Não faz sentido. Não faz sentido. Percebe isso? Percebe como é que funciona dentro da cabeça da gente? E por isso que eu falei, às vezes a mudança não acontece simplesmente porque a gente não percebe as coisas. Só porque não percebe. E aí, continuando aqui, ó, e aí com a prática a gente começa a ter os resultados. E aí a gente começa a colocar a percepção nas coisas. É o que eu falei lá nos degraus, lá nas fases. É o momento de colocar percepção. O que está acontecendo? Como é que tá? Acabei de falar isso para vocês agora. Talvez nessa hora que eu falei, vocês já começaram a refletir aqui. Ó. Bom dia, Fátima. Vocês já começaram a refletir. Né? Mas, nossa, é verdade. Eu tenho coisas aqui. Eu mesmo eu levanto de manhã, na hora de levantar, eu aperto soneca lá e tal. Não consigo, cara. Pô, tô tentando fazer isso aqui. Pô, peguei um livro para ler, não consigo terminar. Já se identificaram, talvez, em alguns lugares aí. Então, agora vocês vão começar a perceber as coisas que estão acontecendo aí. Começar a aumentar o nível de percepção. E quando você começa a perceber as coisas, né? Começar a colocar mais atenção, aí você começa a ter entendimento. Fala, olha aí o que está acontecendo. Olha só. Porque se você não percebe, se você não presta atenção, como que você vai entender? Se você não prestar atenção no que eu estou falando aqui, como é que você vai entender? Como é que você vai ter entendimento? Se você estiver distraído aí, ó. Percepção. E você aprende com você mesmo, você aprende com os outros, você aprende com o meio. Olha que louco. Então, entendimento. Esse é o mecanismo do entendimento. Vamos entender lá. Então, percepção ela acontece quando a gente está atento e consciente. Então, esse lance da percepção é o seguinte. Então, quando a gente começa a prestar... vamos lá. Quando começamos a prestar atenção ao movimento das coisas e fazer perguntas ao invés de afirmações. Olha isso. Como é que funciona, né? O
lance da percepção. A gente começa a prestar atenção a como as coisas estão funcionando e menos, fazendo mais perguntas e menos afirmações. Por quê? Se você toma por base o pensamento, você não está mais olhando para agora, e sim para o passado do seu pensamento. Então, a percepção é um lance de estar presente. O que está acontecendo agora? Por que está funcionando meu pensamento assim agora? Por que eu estou sentindo isso aqui agora? Ah, mas é por isso, isso. O que aconteceu? Você foi para o pensamento. Pensamento, o que é? É uma junção de um monte de passado. É só memória, é um monte de passado que você está usando ali. Falar, foi por isso, mas será que foi por isso mesmo? Porque o que você está sentindo agora. Você não está sentindo lá no passado. Mas você está usando os pensamentos só para justificar aquilo ali, ó. Só para justificar. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando isso, né? De lance de confiança. Putz, né? Às vezes a gente vem numa caminhada, pô, tá tudo legal e, pum, de repente tem uma queda ali e acontece as coisas, ou as pessoas, né, fazem as coisas e a gente fala, pô, que coisa injusta, que a pessoa é culpada, pô, eu não consigo perdoar, não consigo, fico sentindo isso, mas quem é que está sentindo? E tem muito a ver com isso aqui, ó. Por quê? Porque quando eu fico mantendo, né, a coisa já foi, já passou, né, já aconteceu, mas eu fico pensando, pô, podia ser assim, devia ser assado, estou fazendo o quê? Estou usando o passado para justificar um negócio. Só que quando eu começo a perceber, eu falo, peraí, eu lembro que eu falei, você começa a perceber em todos os movimentos, você começa a fazer pequenos ajustes, fala, peraí, se o outro foi lá e agiu assim, pô, sobre ele, eu não tenho o que fazer. Sobre a situação, eu não tenho o que fazer. Né? Quando eu boto um veleiro no mar, o vento vai soprar, eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer? Eu posso ajustar a posição das velas. Porque se eu for deixar, esperar que o vento bata na direção de onde eu quero ir, para o meu barco ir naquele caminho, pô, ferrou. O barco a vela não, o cara vai mudando a vela de acordo com o vento para ele, mas a direção ele que coloca. É ele que coloca. Quando a gente não fica atento, né, os pensamentos acontecem, né? A gente falou, os pensamentos vão acontecer. Então, essa é a diferença de pensar e ter pensamentos. Quando a gente só fica tendo pensamentos, você fica o quê? Só usando o passado. A gente só fica vivendo no passado. Esse que é o lance do pessoal falar, tem que viver no agora. É isso aqui, ó. O vivendo agora é só isso aqui, ó. Para de ficar dando ouvido para os seus pensamentos, analisa agora. E se você quer crescer, cara, olhando para o passado, pô, essa fase já foi. Ó. Você está numa fase agora, você tem que olhar a fase agora. Isso é o lance da percepção. Isso é o lance da percepção. O que está acontecendo agora aqui? Ó? Qual que é o meu desafio de agora? E como que eu posso resolver? Qual que é a posição que eu tenho que botar minha vela agora para usar esse vento aqui a meu favor? Esse é o lance de você captar, converter e canalizar energia. É assim que funciona. Eu hoje, né, quando acontecem as coisas, eu começo a ficar com raiva, começo a sentir as coisas, aí das duas uma. Esses dias comecei a sentir uma puta irritação, como eu não sentia há muito tempo, e começou a crescer aquilo, eu comecei a olhar aquilo, e foi muito louco, porque eu falei, cara, eu tô vendo acontecer, e eu não tô conseguindo soltar, e eu tô vendo acontecer, e aí uma hora eu falei, cara, eu não vou ficar mantendo isso aqui. Eu peguei, fui lá, tomei um banho gelado, falei, quem manda aqui sou eu, e tava frio pra caramba, eu falei, eu vou aqui, porque quem manda aqui sou eu. Aí eu entrei no banho gelado lá, e por que o banho gelado? Não foi a água gelada que fez mudar, foi a minha decisão, né, de enfrentar o meu corpo ali, né, e isso desencadeia outras coisas, né, e desencadeou uma mudança minha mental, porque foi uma escolha, foi uma escolha minha. Aí eu falo, putz, ó, aí eu fiquei presente, falo, olha só essa raiva que eu estava sentindo há 10 minutos atrás, já acabou. Né? E quando acontecem as coisas, eu falo, o que eu posso fazer aqui para mexer minhas velas para ir nessa direção, para mudar. Eu não dependo das situações, eu dependo das decisões que eu tomo, não das situações. Então, colocar percepção é isso, ó. É você sair de ficar no passado, e a gente fica muito no passado, ou fica no futuro. E aí percebe que aí a gente está, às vezes, no ambiente da gente ali, cara, a gente não está focado ali nas pessoas, nas coisas que estão acontecendo, porque a gente está preso no passado ali, ou se culpando, ou sentindo um monte de coisa, ou tá pensando lá no futuro, na próxima fase. Cara, esquece a próxima fase, você não passou nem essa daqui. Esquece isso aí, ó. Vive a fase que está agora. Aí a próxima fase, na hora que você estiver nela, você nem vai compreender a próxima fase, inclusive. Você nem compreende a próxima fase. E aí que tá o lance, fica pensando lá na frente, você nem compreende isso. Então, por que não colocar atenção nessa do agora aqui, ó? E aí percebe que é só por isso, ó, e a gente está falando, né, começou lá no começo, nas primeiras aulas, falando de comunicação e relacionamento. Pô, percebe como que você vai se relacionar com a pessoa se você está vivendo aqui no teu passado. Aí você está na sua cabeça aqui, ó, blá, 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 pensando,
e você não está nem prestando atenção no outro. Como que você vai ver a melhor maneira de interagir com ele, de entregar para ele o que você quer? Né? Se você quer, a gente sempre está se vendendo, a gente sempre está vendendo alguma coisa, ou está se vendendo, ou está vendendo um produto, uma ideia. Né? Como que você quer convencer o outro? Como que você quer botar alguma coisa na cabeça do outro? Se você está falando lá do seu passado, da sua cabeça para ele, como que ele vai compreender? Você tem que compreender, você tem que prestar atenção em como ele entende aquilo. É que nem quando a gente vai dar uma bronca no filho. Pô, você está dando uma bronca por quê? Você está dando uma bronca porque você quer mesmo que ele faça uma mudança, porque você acha que aquilo ali não é legal que ele está fazendo, ou você está dando uma bronca porque você sentiu uma raiva ali e falou, pô, moleque, para com isso. E você só queria tirar aquilo de dentro de você. E, de novo, querendo mudar o que está dentro, mexendo no que está fora. Mexendo no que está fora. Agora, se você realmente quer que ele tenha aquele resultado, qual é a melhor maneira que ele vai entender aquilo? E aí você vai agir de um jeito, você vai perceber o funcionamento dele, o seu, e vai agir de um jeito que vai ser efetivo. Você vai colocar a informação ali, falando, eu quero que realmente ele faça aqui. Isso é inteligência. Isso é sabedoria, isso é consciência. Isso é intencionalidade. Eu vou fazer de uma maneira intencional. Vou colocar essa ideia ali nele de uma maneira intencional. Eu estou plantando aqui na mente de vocês, numa sequência, de uma maneira intencional. As ideias que eu venho trazendo aqui são todas intencionais, porque eu realmente quero que vocês façam essa mudança. Eu quero trazer para vocês aqui essa semente da mudança. Mas quem vai germinar é vocês, eu só estou dando a semente. Quem plantar são vocês, não sou eu que estou plantando. Porque se vocês não permitirem, não vou plantar ideia nenhuma. Percebe? Mas olha isso, como a gente fica vivendo no passado. Então, percepção acontece quando a gente está atento e consciente agora. Esquece passado, agora. Para e olha para agora, sem base no passado. Sem base no passado. Porque base no passado você vai ficar justificando aquilo que você já acredita. É que nem eu estava falando agora. Eu falei um pouquinho antes aqui, falei semana passada também, esse lance das eleições. As pessoas ficam postando coisas, na tentativa de convencer o outro a mudar de ideia. Não funciona. Não funciona. Não funciona, porque cada um já tem a sua ideia e o que a gente busca, cada um busca, porque o nosso cérebro é assim. Nós vamos ver isso aqui também. Ele busca confirmar aquilo que a gente já acredita. E quando você traz outra ideia de fora, se não for algo muito disruptivo, que faça muito sentido, mexa muito no racional daquela pessoa, que é o que eu estou falando agora, que seja completamente intencional, não vai fazer diferença nenhuma. Talvez aquele só vai gerar mais raiva no cara, falar, porra, porque o cara tá vendo que você pensa diferente dele, cara, aquilo ali já cria uma barreira. Percebe isso? Pô, então ele tá fazendo tudo errado. Tá fazendo tudo errado. Tem que ser esperto, sábio, sabedoria de fazer isso. E aí vai funcionar isso em todo lugar, no trabalho, na família, qualquer lugar que a gente estiver. Como que você vai fazer com outro? Eu vou brigar com o outro. Pô, brigar com o outro não vai resolver nada, não vai adiantar nada, você não vai ser efetivo. Você só está brigando porque você está querendo tirar de dentro de você esse passado aí que está te afetando. E não vai funcionar. Pode ter certeza. Pode ter certeza que não vai funcionar. Simplesmente porque ele é passado, inclusive. É só pensamento. Aí o que você tem que fazer? Analisar agora. Olha como é que as coisas estão se movimentando agora. Para onde que o vento está soprando agora? Opa, vou virar minha vela aqui, ó. Vou no fluxo do que eu quero. Desespere. Por isso que o lance da inteligência emocional é importantíssimo. E se você não tem a inteligência emocional, o que vai acontecer? Você vai ser levado só pelas coisas. Você simplesmente vai ser levado, né, para onde a coisa te empurrar. Você não vai ter autogoverno. Você não vai ter poder de decisão. Que você nem está percebendo. Talvez está lá na primeira fase lá. Ah, é assim mesmo, cara. E aí, qual que é o jeito de resolver no assim mesmo? É na força do braço. Eu grito, o outro grita de volta e a gente fica nisso aqui, ó. Um puxa a faca pro outro. Percebe? Não faz mudança. Qual que é a verdadeira mudança? Vou trazer para vocês aqui a consciência. Presta atenção no que está acontecendo aí. E talvez você vai começar a se abrir. Eu comecei a me abrir para olhar várias coisas. Eu comecei a pesquisar várias coisas. Né? Eu falei nesse movimento, estou usando desse momento aqui, né, dessa polarização, para olhar, inclusive, principalmente aquilo que eu sou contra. Principalmente aquilo que eu não acredito. Mas deixa eu ver essa informação aqui, se é isso mesmo. E a galera tira informação de tudo que é lugar, é muito louco. Né? Informação de 30 anos atrás, de todos os lados. Cara, 30 anos atrás a mentalidade das pessoas já mudou demais. Se a gente de um ano, dois para cá, vocês talvez de algumas semanas, de alguns meses para cá, já perceberam mudanças, imagina 30 anos atrás. Eu olho para mim da semana retrasada, do ano passado, eu já não me reconheço. E a velocidade das mudanças vai sendo cada vez mais rápidas.
É por isso que a gente tem que começar a perceber as coisas, né? Porque quando você começa a perceber, você vai inclusive perceber em que fase que está cada pessoa. Aí você, sabendo dessas fases, você vai identificar cada um, né? Ó, esse aqui está nessa fase, esse aqui está nessa fase. E sabendo das fases, inclusive, e se você já passou por essas fases, você que você vai saber também lidar com a pessoa que está naquela fase que você já passou, né? E mesmo que seja aquela que já está que tá na mesma que você. Ou você vai aprender com ela, ou você vai ensinar com ela, ou você vai caminhar junto com ela. Mas percebe as fases. Olha a percepção aí funcionando de novo. E isso a gente vai falar, né, isso tem muito a ver com as mentalidades, né, que é uma coisa que eu comentei semana passada, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Qual que é a diferença, né? Então, se você manter uma mentalidade fixa, você vai obter sempre os mesmos resultados. Mentalidade fixa é aquilo, assim, eu penso assim, eu sou assim, eu nasci assim, é assim mesmo, é a fase 1 lá. É assim mesmo, eu tenho que fazer, e eu vou só sendo levado pela situação. Pô, aconteceu isso, aí eu reclamo, não tá bom para mim, eu reclamo, aí eu busco, né, fazer alguma coisa que me traga algum conforto aqui, né, e, pô, e a vida é assim mesmo, cheia de altos e baixos, né, para ser feliz eu tenho que ter o contraste, eu tenho que estar triste, eu tenho que sentir tristeza, uma hora vai ser assim mesmo, né, não dá para ser feliz o tempo todo. Pô, escolhas, pô, escolhas. Pode ser feliz o tempo todo, 100% do tempo, as pessoas não acreditam nisso, a maioria das pessoas. Ah, porque tem os momentos ruins. O momento ruim, quem dá esse nome é você, né? Não sou eu, porque o momento que pode ser, que você está falando que é ruim, para mim, de repente, não é ruim. É só a perspectiva. Quando a gente tem uma mentalidade fixa, a gente fica fechado nisso, e a gente sempre tem os mesmos resultados. É quando a gente usa a mentalidade de crescimento, aí é aquilo que a gente falou antes, a gente usa as perguntas no lugar das afirmações. A gente usa pergunta, a gente fica perguntando. Então, quando você se abre para buscar soluções para resolver a questão. Percebe? Porque se a gente fica usando o mesmo banco de dados aqui, ó, só vai ter um resultado, não vou sair daqui. Se você não sabe como é que faz uma coisa e não busca fora, não busca entender, não busca fazer pergunta, o que vai acontecer? Fala, cara, você vai ficar tentando usar o mesmo sistema que você tem para resolver um negócio que você não sabe. Então, você pegar a criança lá do pré e dar uma equação de segundo grau para ela. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela não tem esse conhecimento. Pô, e ela vai ficar tentando resolver com o que ela tem ali. Você acha que vai dar em algum lugar? É isso que a gente fica tentando fazer. Ó. Fica tentando resolver as coisas, né, de outras fases, talvez, né, ou até da nossa fase, mas só usando o que a gente tem. E a gente sempre tem que estar passando de fase, porque as fases passam. Um dia a gente é criança, um dia a gente é adolescente, um dia é bebê, um dia é idoso. São fases também. E você vai ficar vivendo as mesmas coisas em todas as fases. Eu comecei a buscar mudanças porque eu percebi que eu olhei para trás, vivi 5, 10 anos, né, e não foram que passaram 5, 10 anos, passaram 5, né, 10 vezes o mesmo ano, 5 vezes o mesmo ano. Parece que a impressão que eu tive foi essa. Eu vivi 10 anos, vivi 10 vezes o mesmo ano. Fala melhor, Flavinha, bom dia, Moa. Vivi 10 vezes o mesmo ano, cara. Porra, quantas pessoas não têm essa sensação? Passar a vida inteira sentindo mal, sentindo dor, sentindo angústia aí, sentindo raiva, guardando mágoa, sentindo incapaz, sentindo depressão, sentindo ansiedade, e não muda. 10 anos, cara, não tendo resultado. 10 vezes o mesmo ano. Se eu não começar a fazer coisas diferentes, se eu não começar a enfrentar coisas diferentes, não vai ter mudança. Se eu não começo a fazer isso aqui, me propor fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui porque, pô, a galera tá pedindo, tá, né? Eu senti que o pessoal tá necessitando desse conhecimento aqui. E para mim também vai ser massa, porque, pô, eu vou me desafiar a fazer um negócio que eu nunca fiz na vida, que é isso aqui. Inclusive, fazer isso que eu fiz nos primeiros dias. Eu me comprometo aqui, eu me comprometi, eu vou estar aqui 52 semanas. Eu vou estar aqui. Porra, eu tô falando para vocês, falei já hoje de novo. Pô, isso aqui é um compromisso, mas isso aqui não é fácil. É um sábado de manhã, pô, eu já umas 2 vezes eu fiz aula aqui viajando, né? Tava a galera lá, pô, eu tava na praia, a galera fazendo as coisas, eu aqui, pô, na aula. Mas eu me comprometi isso, porque isso aqui tá fazendo muita diferença na minha vida. E espero que esteja fazendo na de vocês. Mas a mudança, mentalidade de crescimento. Sair do que eu penso, né, das afirmações e começar a fazer pergunta. E aí eu começo a buscar soluções, começo a buscar outros entendimentos, outros conhecimentos. E aí, quando seu cérebro e sua mente começam a buscar as relações e respostas. Não falei que a pessoa, quando ela tem uma ideia na cabeça, né, ela não fica buscando mudar aquela ideia. Ela não fica buscando mudar. Ela fica buscando confirmar.
Por isso que quando fica nesse negócio, bota no fulano, tem isso, isso é o que ele fez, esse outro aqui é o que ele fez. Você não está adiantando nada. Você não está mudando a cabeça da pessoa, só está deixando ela mais pé da vida ali e mais contrária a você. Porque o que ela está querendo? Ela está querendo alguém que confirme. Aí ela vai falar, esse aqui postou um negócio aqui que vai de acordo com o que eu penso aqui. Aí confirma. Ela só quer confirmação. Ela só fica buscando mais confirmações para postar para o outro que é contra ela. É muito louco, cara, esse momento, se observar. E não funciona. É doideira. E só que isso acontece a vida toda, com tudo, assim, ó, inclusive da gente com a gente mesmo. Então, se a gente não se percebe, a gente vai ficar buscando confirmação das reclamações, das coisas que estão ruins. E não vai fazer as perguntas certas para ter as respostas que a gente quer. O cérebro, sempre falei, tá? O pensamento dele é sempre uma busca de uma resposta. E não tem pergunta que fique sem resposta. Você pergunta alguma coisa para alguém não te responde, você vai responder. Teu cérebro vai te responder, tua mente vai te responder. Automaticamente. Você fala, pô, tá vendo? Vai responder, você fala, tá vendo? Pô, esse cara aqui é assim, assim, assim. Ele não me respondeu. Ele viu minha mensagem, não respondeu. Aí você respondeu. Tá achando que é um negócio. Pô, às vezes o cara, perdeu o telefone, tá com algum problema. Aí você fica ali na cabeça, pô, tá vendo? Você respondeu. Você vai buscar confirmação para uma coisa que já tá na tua mente. Então ele fica buscando as relações e as respostas daquilo que você já está pensando. Então se percebe, se você está no passado, você só vai ficar na mentalidade fixa, confirmando aquilo que você já pensava. A mentalidade de crescimento aconteceu um negócio, fala, opa, peraí, o que eu tenho que fazer para melhorar? Como que eu mudo isso aqui? O que tem que acontecer aqui? O que está acontecendo? Qual é a melhor saída? São outras perguntas, coisas que não estão no seu banco de dados. E acontece que o seu cérebro, sua mente vai começar a buscar as respostas do mesmo jeitinho, né, que você busca ali para confirmar o que você pensa. Só que ele começa a buscar as respostas dessas perguntas. Então, qual é o grande lance? Fazer as perguntas certas. Pô, aconteceu um negócio, o que eu posso fazer para melhorar? Aí a percepção vai mostrar isso para a gente. Vamos avançar aqui, ó. Então, a gente tem duas percepções, né? E isso, pelo menos, foi o que eu percebi. Tá? A gente tem duas formas de perceber as coisas. Mais importantes, talvez tenham mais, eu acredito até que tenham mais mesmo, mas acho que essas duas aqui são bem básicas para a gente avançar aqui. Então, duas percepções. Uma da situação e outra da resposta. Vamos entender aí qual que é a diferença das duas percepções. Então, percepção da situação. Então, você percebe o acontecido. Aconteceu alguma coisa aqui. Aconteceu alguma coisa. Né? E aí, por isso que eu falei que é uma aula mais prática. Né? Então, a gente tem poucos slides aqui, mas essa aqui já é uma prática. Então, anotem aí, se vocês quiserem, tira print da tela, tá? E aqui são instruções mesmo, passo a passo. Então, quando você percebe o acontecido. Então, como que é a percepção da situação? Você percebe que aconteceu alguma coisa ali. E é muito fácil a gente, que eu falei, ficar com raiva, sentir angústia, sentir injustiça. Mas antes disso, você só percebe, aconteceu alguma coisa aqui. Isso talvez está ativando dentro de mim um negócio que eu estou sentindo raiva, que eu estou sentindo injustiça, que eu estou sentindo isso, que eu estou sentindo aquilo. Pô, que eu estou sentindo alegria mesmo. Pô, isso aqui foi legal pra caramba, eu estou sentindo. Mas aquilo lá ativou um negócio dentro de mim. Não que aquilo ali fez alguma coisa comigo. Aquilo ali ativou um negócio que já está em mim. Mas então eu só percebo. Então percebo o que aconteceu. Paciente e isento. Puta, cara, e isso aqui talvez seja mais difícil. Mas a gente sabendo disso aqui, você já vai ficar esperto. Né? Você já vai se perceber. Opa, peraí, aconteceu um negócio, eu consigo ficar isento do que aconteceu aqui, ó. O isento é o quê? Presente, não fico botando asneira aqui, groselha lá do passado, de pensamento. Isento e paciente. Respira, deixa eu olhar isso aqui. Como um espectador, ó, repara nos detalhes. Puta, ó, o que aconteceu aqui? Cara, a comunicação sua vai melhorar assim, ó, absurdamente se você fizer isso. Absurdamente. Eu tenho praticado isso aqui muito. E é muito louco como as interações que eu começo a fazer a partir disso, aqui como elas funcionam. Como elas funcionam, é absurdo. Entendendo como que as coisas vão, como que as coisas acontecem aqui dentro, você vai entender o outro também. E quando você percebe isso aqui, ó, paciente isento, fala, peraí, ó, da onde que ele está partindo para fazer isso aqui? Por que aconteceu essa situação? O que rolou aqui antes? E aí você começa a fazer os ajustes para se comunicar com as pessoas. E aí, na hora de dar a resposta, você não vai dar a resposta só para botar para fora aquilo que você queria. Você vai dar a resposta de um jeito que você vai obter o resultado que você quer. Eu fiz isso várias vezes e funcionou. E funciona muito.
Um paciente isento. Você percebe acontecido, paciente isento, como espectador, ó, repara nos detalhes. Como se você... Olha isso aqui, ó, eu vou dar uma ferramenta para vocês aqui, ó, monstruosa. Utilizem disso aqui. Isso aqui eu comecei a utilizar e é muito poderoso. Analise cada microsegundo, como se fosse uma foto. Já viram aqueles rolos de filme, né, de cinema, né, o rolo de cinema? Ele tem lá, né, ele passa pela luz, né, então é um rolo passando pela luz ali, tipo um filme, e ele tem várias ceninhas aí, tem micro cenas ali, né, que são projetadas. É uma somatória de microcenas, é como se fosse aquilo ali, ó. Imagina, pô, você pega uma coisa que aconteceu, você abre ali como se fosse microcenas ali, né? Cada coisinha aí, um frame, né? Um frame daquilo que aconteceu. E aí você analisa cada microsegundo, como se fosse uma fotinha, ó. Puta, aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois isso. Em cada coisa tem um detalhe. Cada uma tem uma coisa para você perceber. Pense em cada detalhe que você poderia ajustar. Então, daquilo que você está fazendo, pô, estou fazendo um treino. Cara, estou fazendo um treino, talvez eu não estou tendo ainda o resultado 100% que eu quero. Estou aprendendo a fazer um negócio, estou aprendendo a tocar um instrumento, aprendendo a tocar um violão. E aí eu estou errando muito, estou errando. Observa qual o movimento que você está fazendo ali no detalhe. Não adianta você querer fazer muito, você tem que fazer certo. E quando você está repetindo, você está gravando. Você está gravando aquilo lá, está virando uma gravação. Né? Então, imagina que na hora que você começa a fazer um treino ali, eu falando porque eu toco. Na hora que você começa a fazer um estudo de violão, eu vou aprender o violão. Aí você começa lá, vai fazer 1, 2, 3, 4, né? E você vai aqui tocando na corda e dedilhando aqui, né? Digitando aqui nos dedos. E aí você às vezes quer fazer rápido, quer fazer muito. Se não estiver fazendo certo, o que você está fazendo? Você está repetindo muita coisa errada e gravando aquilo na tua mente. Quando você começa a prestar atenção, faz devagar. Você está gravando devagar na sua mente. Com o tempo, ali vai virar um hábito. E aí, com o tempo, você vai ganhando velocidade. Com o tempo, você vai fazendo aquilo ali naturalmente, correto. Por quê? Porque você botou percepção. Cada detalhe é importante. É importante você estar relaxado, é importante você colocar o dedo na casa certa, é importante você colocar a pressão certa. Você está fazendo ali de qualquer jeito, e a gente muitas vezes vive assim, né? Fazendo as coisas, vou fazendo, vou trabalhando, vou pensando, vou não sei o quê, vou brigando, vou rindo, sem percepção, sem observar os detalhes, sem observar cada cena. Olha aí quando a gente começa a observar assim, ó, pega, pare e abre, você fala, não, isso aqui dá para fazer esse ajuste aqui, isso aqui dá para fazer esse ajuste. E aí, relaxa aí, que não, né, para não ficar pensando, falar, puta, mas eu vou ter que abrir minha vida inteira em várias cenas assim, só vai dar um trabalho danado. Calma, relaxa, vamos por partes aqui, ó. Então, pense em cada detalhe que você poderia ajustar, em seguida pense em como seria essa situação melhorada. Né? Então, você está tendo uma situação, deu o exemplo aqui de aprender a tocar um instrumento, mas você pode estar fazendo qualquer coisa, um esporte, um treino físico, ou uma dieta, ou no trabalho. Como que seria se você fizesse todos os ajustes necessários que você imagina, né? Como seria lá na frente esse resultado que você quer? Como que é o resultado? Então, você pensa nele, pensa em como seria essa situação melhorada, né? Fazendo o ajuste que você identificou ali. Ah, pô, se eu melhorar isso aqui, o resultado aqui vai ser top, cara. Então, ao invés de eu errar tanto aqui no instrumento, eu vou estar fazendo rápido, tocando rápido aqui, certo. Eu fui treinando aqui, eu fui me habituando aqui, fui criando esse hábito aqui, né, de uma maneira correta, fui gravando ele aqui na minha mente. Então, se na hora que eu começo a aqui, liguei o REC aqui, o gravar e estou fazendo, estou colocando para dentro ali. Então, como é que vai ficar lá na frente eu fazendo isso muitas vezes, eu treinando isso, né? E aí e aí que tá o que eu falei, para relaxar, falar, não se prende a nenhuma dessas, não se prende a nenhuma dessas imagens, só, mas você observa cada uma. Você observa, você abre isso, observa cada uma, mas não se prende nenhuma. Não se preocupe em anotar, só vai precisar de uma agora. Não dá para fazer, você não vai fazer trocentas mudanças de uma vez. Não adianta, se você quiser enfiar muita coisa de uma vez, o que vai acontecer? Você vai desistir, a carga vai ficar muito pesada. É uma agora. Qual é o pequeno microajuste que você vai fazer? Pô, mas esse microajuste aqui não vai dar em nada agora. Ele faz parte, né? O empilhamento dele. É esse, mais o outro, mais o outro, mais o outro. Mas se você não ajustar esse primeiro, depois o outro, depois o outro. A gente não estaria na 10ª aula se não tivesse acontecido a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Pô, mas agora já teve 10 aulas, mas aconteceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Talvez começou lá atrás, e agora talvez já estejam muito diferentes. E cada vez cada coisa que vocês vão aprendendo, não quer dizer que eu só andei um passinho. Pô, de repente no primeiro você andou 1, de repente no segundo você já andou 3, de repente no quinto você anda mais 5. O negócio é exponencial. Você vai entendendo como é que funciona o negócio. Então não se prende em nenhuma dessas cenas aí, nessas fotos. Observa cada uma
né? Mas você só vai precisar, só se preocupa em pegar uma para você ajustar agora. Aí você pega o quê? Aquela que é mais fácil. Pô, começa pelo mais fácil. Começa pelo mais fácil, porque você dominando aquela coisa que é mais fácil, em qualquer coisa que você estiver fazendo, você parte para a próxima. Até porque a tua mente você vai ter uma, né, tem uma coisa que acontece no cérebro da gente que é isso, que quando você tem um micro resultado e você comemora, ele entende que fala, opa, isso aqui foi legal, isso aqui me deu um resultado, isso aqui me deu uma sensação que eu gostei, eu quero mais. Aí você vai buscar outro resultado. Pequeno, simples. Só que esse simples agora, pode ter certeza que ele não era tão simples quanto o outro lá atrás, mas agora ele ficou simples também. Agora você já tem uma outra habilidade aqui, ó. Percebe? Então você, então, e é isso, né? Então sinto que é mais fácil e lembre-se da situação já ajustada. Então eu falei para você, pensa na situação ajustada lá na frente, né? Você fazendo aquilo que você queria, como que vai ficar o resultado lá na frente? Se você ajustar, como que você quer que seja o resultado? Como você imagina que seja? E aí quando você escolher essa uma coisa agora, você escolhe esse ajuste que vai fazer e sinta o que é mais fácil de ajustar. Pega esse que é mais fácil, aí você se lembra da situação já ajustada. E quando eu falo se lembra, né? É porque quando você lembra, você só se lembra de alguma coisa que já aconteceu. Você só lembra de alguma coisa que já aconteceu. E ela já aconteceu na tua mente. Isso aqui é primordial, isso aqui é visualização. Quando eu falo lembre-se, mas se eu estou pensando lá na frente, como que eu vou lembrar? Lembre-se de uma coisa que já, né, você imaginou, como que você queria lá na frente. Porque lembrar, a gente só lembra de alguma coisa que já aconteceu. E se ela já aconteceu na sua mente, aí ela tem a possibilidade de acontecer fora. É o já é. O famoso já é. Quando eu falo assim, ó, já é. Já é, porque já está na minha mente. Em algum momento eu imaginei aqui disso aqui acontecer. Né? De eu poder vir compartilhar coisas com as pessoas aqui. Em algum momento eu imaginei de eu começar a fazer um treino, de fazer uma transformação física em mim. E aí eu comecei a fazer. E aí eu tive eu fiz isso muitas vezes, gente. Eu mentalizei isso muitas vezes. Eu imaginei, se eu fizer isso, para eu chegar naquela situação, pô, esses ajustes que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu quero chegar lá na frente. Então aí eu me lembro daquilo que eu imaginei. Aí eu tô me lembrando de uma memória que já existiu aqui, ó. Então ela existe primeiro aqui. Até porque, né, eu tô falando aqui pro celular, tô falando pro computador. Isso aqui algum dia foi uma ideia na cabeça de alguém. Quantos anos que tem a internet aí? Eu estava comentando ontem, pessoal, na reunião. Eu tô com a empresa há 13 anos, mas 13 anos atrás, né, um pouquinho mais de 10 anos atrás, não tinha smartphone, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso que a gente usa hoje e fazia o trabalho do mesmo jeito. Aí alguém imaginou aquilo, né, pensou naquilo e depois aquilo surgiu. Depois a pessoa criou, ela foi fazendo coisas, ajustes. E a evolução é isso, né? O progresso é isso. É um ajuste de uma coisa que já existe, uma coisa que foi criada, ajuste, a coisa vai crescendo, vai mudando. O celular antigamente era um tijolão, hoje é um smartphone aqui, uma tela, touch, caramba, e pô, cada um fazendo uma doideira aqui, ó. Mas isso foi uma ideia na mente de alguém antes. E assim é com tudo. Qual a percepção? Percepção das coisas. Então, isso aqui é percepção da situação, tá? Percepção da situação. Então, quando acontece alguma coisa, para e presta atenção. Abre, destrincha, presta atenção em cada coisa que aconteceu. Agora eu vou fazer um ajuste. A gente tem que ser um cientista ali, cara. Tem que ser um cientista. Eu vejo aqui tudo que aconteceu, eu vou ajustando. Não reclama, pega e usa isso aqui, ó. É um treino, pô. Vamos ajustar. Aí ver como vai ser massa aqui, ó. Como que eu vou virar essa vela para fazer esse movimento que eu quero. Olha como começar a ficar fácil. Pega o mais simples. Qual que é o mais simples que você consegue? Hoje, o mais simples que eu consigo é abrir aqui levantar no sábado de manhã e vir aqui assistir uma aula. Puta, massa, você já está pegando uma informação aqui, ó, já fez um ajuste que há 2 meses e meio atrás você não estava fazendo, porque quando a gente começou a fazer esse movimento aqui, essa aula, e aí você começou a pegar lá atrás. E agora você está fazendo isso, você está fazendo os seus ajustes aí. E aí a segunda percepção é a da resposta, né? Da situação e da resposta. E como que é o da resposta? A resposta está no resultado da ação. Quando a resposta é quando você já tem o resultado daquilo que você está praticando. E o da ação é o que eu falo, né? Não quer dizer que esse é o resultado da ação, né? Ou pode ser da inação, né? De você não estar fazendo nada, que aí você também vai ter resultado. Pode estar andando contra o que você quer, que também está tendo resultado. Tá? Mas aí você tem também isso aqui, da resposta. Né? Você tem a percepção da resposta. E essa aqui, ó, ela é mais sutil que a outra. Ela é mais sutil que a outra. Ela fala de uma maneira leve e sutil. Por isso que você tem que exercitar essa ação de perceber.
E é por isso que a gente começou com a percepção da situação, porque é muito mais fácil observar a situação. É muito mais fácil observar a situação do que você observar o resultado. Porque observar o resultado, você vai ter que observar você. Agora, a situação, a coisa está ali mais palpável para você. Fala, puta, aconteceu isso. Tá? E o que foi isso? Destrincha, pô, fulano fez assim, ou aconteceu tal coisa. Começa a perceber a situação. Começar a perceber o resultado, né? É muito mais difícil. Falar, putz, beleza, deixa eu ver esse resultado aqui, ó. Por quê? Porque o resultado ele vai te trazer ideias, né? Ele vai te trazer, inclusive, respostas que talvez você não tá pronto ou você não quer aceitar e colocar em prática. Quando eu vim aqui falar, pô, se você quer fazer, você vai ter que ir lá e dar aula para a galera. Se é esse resultado que você quer, eu falo, puta, cara, mas eu me sinto apto, não me sinto capaz de fazer isso aqui. Mas, peraí, se é o resultado que eu quero, se eu tenho que fazer, se isso é um treino, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer. E aí é muito leve e sutil. E é muito fácil eu falar, não, isso aqui deve ser coisa da minha cabeça. Presta atenção, ação de perceber. Então, por isso que eu falei, comece com a situação. Depois, com o tempo, você vai começar a perceber na resposta, na coisa que está acontecendo, na coisa que está resultando daquilo que você está fazendo. E isso vai colocar todo o seu sistema para trabalhar a seu favor, quando você começa a prestar atenção na resposta. Eu coloquei aqui o SAR, né, o Sistema Ativador Reticular. No nosso cérebro tem esse sistema ativador reticular, que é? Sabe quando você quer comprar alguma coisa, ou você está procurando alguma coisa, né? Quero comprar um carro vermelho. Um carro específico lá, vermelho, qualquer. Um Onix vermelho. Você não vê nenhum na rua, só que quando você começa a buscar, aí o que acontece? Você começa a ver, pô, mas todo mundo tem Onix vermelho agora? Não é possível. Por quê? Porque você ativou aquilo aí, o teu cérebro começa a rastrear aquilo. Não falei lá atrás que ele começa a buscar as coisas que são congruentes com aquilo que ele já pensa? Ele começa a procurar coisas para confirmar aquilo que ele pensa. Né? Você tem que ter uma confirmação, tem que ter uma justificativa na tua mente para você fazer o que você está fazendo. Por isso que a gente busca isso. E quando a gente é intencional, por isso que eu falei, busca as respostas certas. Quando você faz as perguntas certas, o que vai acontecer? Ele vai fazer esse mesmo trabalho. Ah, eu quero comprar uma camiseta branca, assim, com umas listras azul, pô, não vi nenhuma, mas você anda no shopping procurando isso. Aí você ativa o seu sistema, pum, começa a procurar. Aí você vai ver nas vitrines ali, você começa a ver, pô, mas tem aqui, mas tem na outra também. Nunca tinha visto que tinha isso aqui. Porque você começa a colocar o seu sistema nesse funcionamento. E quando a gente faz isso intencionalmente com as mudanças que a gente quer fazer, você começa a botar o seu sistema em funcionamento. Não seja bobinha. Você tem que isso é eu estar consciente. É entender como é que isso funciona. Pô, na hora que eu tô começando a ficar com raiva, que eu tô vendo o que está acontecendo, eu falo, pô, eu não tô conseguindo controlar. Cara, o que eu vou fazer? Onde que eu consigo controlar? Mano, banho gelado. Bom, banho gelado é um puta desafio também num dia que tá frio. Mas eu já tô dominando isso aí, porque eu faço todo dia. E aí, na hora que eu vou lá, eu falo, cara, aqui eu tô dominando. Pô, ali, eu tô dominando ali, eu vou usar esse mesmo sistema para dominar o negócio que tá me trazendo uma raiva ali. Eu utilizo dos sistemas ali para funcionar desse jeito. Pô, na hora que eu tô sentindo coisas aqui, como que eu faço essa mudança, cara? Sistema ativador reticular. Ele vai fazer isso aqui, ele vai procurar coisas para confirmar, ele vai procurar coisas para responder. E uma coisa que a gente tem que entender da resposta, que é isso, né? A gente falou das fases, a resposta, toda resposta, tudo que acontece, a resposta é perfeita para aquele momento. Aí o resultado vai depender da forma que você aplica. Então, assim, ó, tudo que acontece, a resposta ela é perfeita para aquele momento. Era aquilo que tinha que acontecer, com o que foi feito, com as escolhas que foram feitas, com as decisões que foram tomadas, era só aquilo que podia acontecer. A resposta foi perfeita, não tem como não ser. Ah, mas isso aqui não foi bom, não sei o quê. Mas a resposta foi perfeita, foi de acordo com tudo o que construiu ela. Agora, o resultado, que eu falei, pô, o vento vai bater. Mas o resultado vai depender da forma que você aplica, como que você vai usar aquilo ali. E aí, se não for o resultado esperado, você pode ajustar o processo, que é o que a gente está falando agora aqui. Abre a cena, olha lá, cada fotinha ali, onde que eu posso ajustar aqui? Vou fazer o ajuste. Vou fazer o ajuste para conseguir a resposta. Olha como é prático isso aqui. Isso aqui é um manual. É um manual, parece que são muitos passos, mas isso aqui você faz uma fração de segundos. Só que no começo você vai ter que colocar mais percepção, ficar mais atento para começar a fazer. Isso aqui você faz a mudança numa fração de segundos. É só pensamento. Eu não falei para você fazer nada, para você escrever nada. É só você prestar atenção, fazer esse movimento. Mas isso aqui é muito rápido. Porque a gente faz esse movimento muito rápido no automático.
Automático não é um negócio assim, acontece e não tenho como controlar, né? Eu tenho pensamento mesmo, eu sinto raiva mesmo, eu fico triste mesmo. Não, é só uma resposta muito rápida do teu cérebro, de um jeito que ele está acostumado a pensar. Quando você começa a ficar esperto, começa a entender isso aqui, como é que funciona, você pode fazer a mudança. Você faz a virada da chave. Você que faz a virada de chave, pô. Vamos ver suas respostas. Aqui não, isso aqui não é meu, não. Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu acho que isso aqui já estava na continuidade aqui da apresentação, mas não é da apresentação, não. Mas é isso, gente. O lance da percepção. Não é daqui, não. Esses slides estão errados. O lance da percepção. E a gente começar a perceber como é que a gente funciona. Como é que as coisas acontecem. Olha como é fácil quando a gente começa a destrinchar. Quando a gente começa a destrinchar as coisas. Como elas funcionam melhor. E aí, para finalizar aqui, uma coisa que eu percebi, né, que fez muito sentido para mim, que eu queria compartilhar com vocês, isso aqui, ó. Que a gente, muitas vezes, né, fica achando que a gente é o centro das coisas, né? Então, eu estava conversando essa semana com a pessoa, eu estava falando para minha tia, né? Falei, ó, quando você olha para uma pessoa, né, você olha para sua mãe, você fala, ela é minha mãe. Aí eu olho para ela e falo, ela é minha avó. Mas isso é o que ela é com relação a mim, né? É o que eu estou pensando. Eu olho para você e falo, você é minha tia, não, mas você é uma pessoa. Ela é outra. Né? E a gente, quando a gente olha, a gente parte do princípio de que a gente é o centro, né? E essas coisas são relacionadas a gente, né? A gente olha as coisas da forma que elas se relacionam com a gente. Então, na verdade, né, tudo é uma grande engrenagem, assim, de um sistema maior. Então, assim, ó, nós não somos o centro, mas a gente influencia todo o mecanismo. A gente é uma engrenagem nesse mecanismo maior. A gente é uma engrenagem. Dentro da gente existem várias também. Várias também. Nenhuma delas é o centro. Mas faz parte de um grande mecanismo. Todos são importantes. Por isso que a gente é importante. E quando a gente se aproxima do outro, né, a gente começa a se aproximar dos outros. E principalmente, né, quando a gente se encaixa no outro, o que é se encaixar? Pô, eu entendo o outro ali, eu não fico botando as minhas ideias ali nele. É porque não vai entrar, né? Ele está confirmando as dele. Quando eu me encaixo no outro, né, as engrenagens, o mecanismo funciona melhor. O mecanismo todo funciona melhor. Porque se eu sou uma engrenagem que eu vou lá, me encaixo perfeitamente com o outro ali, me relaciono melhor com o outro, o mecanismo todo funciona melhor. Beleza? Isso aí, gente. Por hoje é isso. Eu achei até que ia ser mais rápido, aí, mas acabou sendo longuinho também, apesar de ser poucos slides, mas acho que valeu bem a pena aí. Espero que vocês tenha sido esclarecido para vocês aí. Deixa eu ver, tem umas coisas no chat que não vi que é. A Leia aqui, a Leia e a Bianca. Mas é isso, gente. Obrigado por vocês estarem aí. Pela disponibilidade de vocês. Um excepcional sábado. Vamos fazer nosso printzinho aí. Vamos fazer nosso print. Compartilhar. Nossa, meu celular, acho que acabou a bateria aqui. Eu estava fazendo a live. Foi para carregar aqui. Bora lá. Vai abrir para a gente aí, Flor, para fazer o print. Vamos lá. Vamos lá, bora lá. Sorriso. Aproveitar esse sabadão aí. Isso aí, ó. Percepção. Vamos treinar nossas percepções, né? A gente treina a nossa percepção aqui com as coisas que a gente está acontecendo, mas tem muito mais percepção aí de outras coisas que ainda não é o momento, mas uma hora nós vamos treinar elas também. Fechou, gente? Isso aí, obrigado mais uma vez. Excepcional sábado para vocês. Bora lá. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fábio. Valeu.